Olá, minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações. Amém? Hoje nós estaremos dando continuidade aos nossos estudos que estão sendo feitos no livro de Neemias, não é? E com certeza, tem edificado os nossos corações. E hoje nós estaremos falando a respeito da importância da transição numa terra de resistência. Organização para mudar a realidade. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que Tu nos tem dado, Senhor, de estudar a Tua palavra. Pai querido, Deus de amor, eu te agradeço, Senhor, pelas Tuas misericórdias, pela Tua graça que tem sido derramada sobre as nossas vidas. Pai, muito obrigado por cada irmã, por cada família, Senhor, que Tu tens ao longo de todo esse tempo guardado, livrado e abençoado. Pai, muito obrigado porque Tu és um Deus presente, Tu és um Deus conosco e está conosco através do Teu Santo Espírito. Fala, Senhor, aos nossos corações, que possamos, ó Deus, a cada dia nos debruçar sobre a Tua palavra, tirando ensinamentos, porque são palavras de vida, palavras que edificam as nossas vidas e como nós precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz por intermédio dela. Pai, fica conosco, que o Teu Santo Espírito possa estar falando aos nossos corações nesse momento, que Tu esteja, Senhor, com a Tua mão, Senhor, curadora sobre aqueles, ó Deus, que de repente possam estar enfermos, que Tu esteja, Senhor, com a Tua mão restauradora sobre a vida daqueles que muitas das vezes estão desanimados. Pai, pois a nossa força está em Ti. Pai querido, Deus de amor, muito obrigado. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãs, nós podemos ver, até as reflexões anteriores, pela irmã Clarice e também a irmã Marilene, que o povo de Israel, ele estava no cativeiro. Ele foi para o cativeiro e ficou lá e permaneceu por lá cerca de 70 anos. Mas chegou a hora, desse povo voltar para a sua terra, para Jerusalém. E aí o que acontece? Muitos já estavam regressando, e outros ainda estavam no reino da Pérsia. E aí o que acontece? Um dia, Anani, um dos moradores lá de Jerusalém, ele vai até a província de Suzã e ele se encontra ali com o seu irmão, que é Neemias. E Neemias, quando o vê, ele pergunta a Anani como vai o povo, como está a cidade de Jerusalém, como vão, como está aquela situação. E Anani, com tristeza, fala para Neemias que a cidade ela está desolada. As pessoas que estão lá estão miseráveis, numa situação assim de miséria, os seus muros foram derribados, queimados, e estava realmente uma situação muito uma situação muito ruim. Então, o que acontece? Neemias, quando toma conhecimento, ele fica muito triste, ele fica desolado, ele fica amargurado, o seu coração é tomado assim de uma angústia muito grande. Por quê? É povo de Deus, não é? Ele fazia parte desse povo, ele estava longe de lá, não é? Mas ele fazia parte desse povo. E então ele ficou, muito triste. E por vários dias ele realmente ele sentou, ele se lastimou, mas ele orou ao Senhor, Ele se colocou diante do Senhor e ele tomou uma resolução de quê? De ir reconstruir esses muros ali da cidade de Jerusalém. E nós sabemos, irmãs, que uma cidade, naquele contexto, uma cidade sem os muros, era uma cidade mercê a
qualquer tipo de invasão. Era uma cidade desprotegida, não é? Assim como nossas casas. Quando nós não temos os nossos muros, o que acontece, né? Ela fica à mercê de animais indesejáveis, de pessoas também indesejáveis que chegam e quando você vê já está chegando na sua porta. Uma vez eu me recordo que nós deixamos o portão da garagem aberto e estava transportando algumas coisas e quando nós chegamos, o que aconteceu? Tinha um cavalo lá dentro. Por quê? O moço veio, né, na rua, ele foi dar comida ao seu cavalo ali, né, jogou algumas coisas para ele, até porque tinha até um local onde se fornecia comida, deu alguma coisa para ele, foi fazer, e o cavalo comeu aquilo e aonde ele achou aberto ele foi entrando. Então, nós sabemos que, né, uma casa sem muro, né, ela fica desprotegida. E ali a cidade de Jerusalém, né, no contexto daquele tempo, as cidades elas tinham que ter seus muros para que elas pudessem, né, serem resguardadas, né, de todas essas coisas. Então, quando Neemias ele soube que realmente aquela cidade estava, né, desprotegida, aquela cidade estava, né, com seus muros derrubados, aquela cidade, as pessoas que estavam ali estavam numa situação muito difícil, ele se entristeceu, não é? Então ele orou ao Senhor, ele se colocou diante do Senhor, ele pediu direção ao Senhor, não é? Isso tudo nós vamos ver relatado lá no primeiro capítulo de Neemias, que ele chorou, que ele, né, se vestiu de panos de saco, que ele, né, realmente ele ficou muito entristecido. E aí o que acontece? Ele ora ao Senhor, não é? Se coloca diante do Senhor, pede ao Senhor perdão pelos pecados, não somente do povo, mas pelos pecados dele também. E aí a gente tira uma lição, né? Mas muitas das vezes a gente ora pelas pessoas, né? E se esquece muitas das vezes de nos colocar diante do Senhor como pecadores também, não é? E ali, não é? Ele vai e se coloca diante do Senhor. E tem um propósito na vida dele ali, naquele momento, né? De ir a Jerusalém e reconstruir esses muros. Mas para que ele fosse para lá, ele não poderia ir assim. Ele estava ali, né, servindo ao rei da Pérsia, né, como copeiro, e ele não poderia sair assim. E também ele precisaria de recursos, não é, para poder reconstruir esses muros. Mas ele ora ao Senhor e ele fala com o rei. Né? E ele, o rei, quando olha que ele, né, está entristecido, ele, né, está assim com um semblante muito, muito decaído, ele pergunta, e Neemias, né, abre o seu coração e fala. E eu meditei nessa conversa de Neemias com o rei, numa passagem que existe lá em Provérbios, versículo 21, capítulo 21, versículo 1, que diz que o coração do rei é como canais de água, né? Direcionados pelo Senhor, né? E o Senhor, ele o move, né? Então, eu vejo assim que quando ele conversou com o rei, depois de ter orado, depois de ter colocado diante do Senhor toda aquela situação, o Senhor moveu também o coração do rei, não é? E o rei ali deu a Neemias tudo aquilo que ele estava necessitando para que ele pudesse chegar a Jerusalém e ali reconstruir aqueles muros, fazer esta obra. E nós sabemos também, irmãs, que quando nós nos propomos a fazer a obra do Senhor, os empecilhos muitas das vezes, né, começam a brotar, a chegar, porque a gente sabe que o inimigo ele não fica satisfeito de ver a obra do Senhor progredindo, a obra do Senhor indo à frente. Então, né, uma lição que eu tiro disso é que tudo nós devemos de levar, né, ao conhecimento do Senhor. Os nossos projetos, os nossos sonhos, não só para a igreja, mas para a nossa casa também, para a nossa vida, não é? Então,
Neemias, né, ele fez isso. Então ele já tinha orado ao Senhor, né? E ali o rei concedeu ele tudo aquilo que ele necessitava para estar ali fazendo esta obra. E aí o que acontece, né? Existia naquela cidade o Sambalate, o Tobias, o Gesem, que não ficaram satisfeitos de saber, né, que aqueles muros iam ser reconstruídos. Existem os propagadores do caos, né, minhas irmãs? Nós sabemos disso, né? Aquelas pessoas que quanto mais pior, melhor. Então, né, existiam aqueles, né? Mas Neemias não se intimidou. A gente vê que isso, né, tanto acontecia ali no contexto histórico, né, do povo de Jerusalém, quanto acontece nos dias de hoje. Quantos, não é? Muitas das vezes têm seus projetos, muitas das vezes têm seus sonhos, e existem aqueles que chegam para você e dizem assim, isso aí não vai dar certo não. Isso aí você pode desistir, porque isso aí não vai dar certo, isso aí é muito difícil. Começa a colocar obstáculos. Olha, ainda te digo mais, 10 quiseram fazer a mesma coisa que você está querendo fazer. Olha, 5 já desistiram, 3 ficou pelo meio do caminho, 2 estão na dúvida. Então, né? Água fria que joga ali de repente em projetos, em sonhos. Mas se você, não é, se colocar diante do Senhor e pedir ao Senhor que Ele te responda, que se for da vontade do Senhor, você possa ir em frente, você não tem que temer nem os Tobias, nem os Sambalates, ninguém. Por quê? É o Senhor que vai fazer aquilo por você. Não é? Você vai ser tão somente instrumento, você vai ser tão somente aquela pessoa que Deus vai usar, não é? Para que possa alcançar aqueles propósitos que também estão, né, no coração do Senhor. Porque nós, né, como servos do Senhor, quando nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos ao Senhor por algo, não é? É algo que edifica, é algo que a gente veja, né, que aquilo é bom, não é? E Deus vai nos responder, né? Se de repente não estiver em consonante com Deus, Deus vai te responder de uma outra forma, não é? Mas Deus não te deixa sem resposta, não é? Então nós vemos assim que os Sambalates começaram, né, a querer minar, né, aquela reconstrução daqueles muros. Não é? Então nós vemos assim que Neemias, ele tinha o coração voltado para o Senhor e ele sabia muito bem o que ele iria fazer, não é? Então ele chegou ali na cidade, ele não deu ouvidos a essas pessoas que, né, queriam derrotá-lo, ele não deu ouvido à maledicência, ele foi com o propósito de reconstruir os muros de Jerusalém. E foi, né? E ele, o que ele fez? Para que ele pudesse ter êxito no seu trabalho, ele teria o quê? Que se organizar, não é? Ele precisaria de ter em mente o que ele gostaria de fazer, o que ele tinha para fazer, como realizaria, né? O tempo para realizar, não é? E depois o quê? O resultado de tudo isso, não é? Então, o que Neemias, né? O que Neemias queria fazer? Ele queria reconstruir os muros de Jerusalém. Com quem? Quem iria ajudar? Cada família, cooperação de todos, não é? Então, aonde seria, né? Aonde iriam reconstruir, não é? Em frente à sua casa. Então, a gente vê assim a organização de Neemias, que ele não colocou as pessoas, por exemplo, a obra era muito grande. A obra não era algo assim que você começasse num dia e terminasse no outro. A obra era grande, era extensa. Então, teria que se organizar. Ele precisaria de quê? De contar com todo mundo, né? Pais, filhos, família inteira. Não é? Então, o que ele fez? Cada um ia reconstruindo perto da onde morava. Porque se ele tivesse que deslocar uma pessoa para ir construir lá embaixo, já pensou nos dias de hoje? Uma pessoa, e tem muito disso, irmãs, tem muito. Uma pessoa que, né, mora aqui na Taquara,
e trabalha lá em Caxias. Ai, 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 ai. O tempo que ela vai, né, precisar para chegar até lá, o tempo que ela vai precisar para vir de lá para cá. Então, Neemias ali naquele contexto, ele colocou, né, cada um reconstruindo os muros perto da onde morava e contando com a colaboração de todos, né? Quando teria o início essa obra? Imediatamente. E o término dessa obra? 52 dias depois. Olha só como a gente pode ver, né, toda a organização de Neemias. E como? Com o quê? Com pedras, madeiras e ferramentas. Ele iria utilizar, não é, aquelas pedras naqueles monturos que eles já tinham ali. Era só uma questão de, né, ser direcionado do Senhor, ter a visão para aquilo que se proporia a fazer e contar com a ajuda de todos, não é? E qual seria esse resultado, né? Segurança da cidade, com os muros reconstruídos em 52 dias e portas em seus devidos lugares e despertamento espiritual como consequência de se ver o mover de Deus em todo esse processo, não é? Todo mundo iria ajudar. Assim se observa que o plano de Neemias é organizado e participativo, contando com todo mundo, não é? Pois envolve todas as pessoas e facilita a vida das mesmas, pois não precisam fazer grandes deslocamentos para, né, se realizar esta obra. Daí uma pergunta, né, irmãs? Você, enquanto membro, quando ouvir o seu pastor, né, ou o líder falar sobre a importância de se elaborar um planejamento para o ano seguinte, para os próximos 5 ou 10 anos, deve cooperar perguntando: em que posso ajudar? Irmãs, não é? A igreja é um organismo vivo. E ela conta com a colaboração de todos para que essa igreja possa, né, crescer sadia, que possa atender às necessidades, não é? Que possa crescer em amor. Ela precisa, né, da colaboração dos seus membros, de todas as pessoas, né? Você deve glorificar a Deus pelo líder que você tem, no caso, nosso pastor, não é? Nós devemos de glorificar a Deus pelo líder que nós temos, pois demonstra, como Neemias, ser sério, responsável, comprometido e, né, para que ele tenha êxito, para que a obra do Senhor tenha êxito, precisa contar com a participação de todos, não é? Nós estamos inseridos dentro de uma igreja, não é? E ali ajudar o outro, não é? A palavra de Deus diz que nós devemos amar uns aos outros, né? E nos ajudar também, sendo suporte. Suporte é segurar de um lado, segurar do outro. Nós temos aqueles que, não é, são mais, que têm aquele espírito de liderança. Nós temos aqueles que, não, liderança não é comigo, mas em que eu posso ajudar, não é? Então todos participam e todos, né, estão ali no mesmo objetivo, no mesmo intento, né, da grandeza, do crescimento, né, de que tudo possa correr bem. Está tudo nas mãos do Senhor, não é? E o Senhor, ele se agrada quando nós nos empenhamos com a obra, quando nós nos empenhamos em fazer o quê? A sua vontade e ver, né, o que está necessitando ali para que essa obra seja feita, não é? Infelizmente, né, nossas famílias não são educadas para fazer orçamentos e planejamentos, né, organizados e participativos que envolvam todos os membros da família a curto, médio e longo prazo, o que se explica muito fracasso das famílias, né, em muitas áreas. Bem, aqui passando, né, saindo um pouco da igreja e indo para as nossas casas, se nós não tivermos, né, essa vontade, essa organização, que eu digo que tem que ser vontade, né, irmãs? Porque existem aqueles que acham que,
Não, qualquer coisa tá bom. Não, eu ajeitei. Não, tem que se organizar para saber o que se vai fazer, em que tempo, não é? E procurando também a participação de todos. Dentro de uma casa, nós com os nossos filhos, nossos netos, desde deles pequenos, nós devemos de dar para eles tarefas que vão ajudar, né, no bom desenvolvimento daquele lar, não é? Então, desde pequeno, o que a gente fala com os nossos filhos ou os nossos netos? O que nós falamos com os nossos filhos e agora hoje a gente fala com os nossos netos, quando nós temos oportunidade de estar junto? Olha, espalhou o brinquedo, depois vocês juntam, tá? Terminou de comer? Pode lavar o seu pratinho, quando já tem idade para isso, não é? E ali todos vão, né, ajudar no bom andamento daquela casa. Muitas das vezes a gente vê pais, avós reclamando, fulano comeu, deixou o prato onde comeu, fulano não se mobiliza para fazer nada, ninguém ajuda, e ficam sobrecarregados porque não costumam delegar, né, atividades para ninguém, e vão sugando só, e depois ficam super exaustos, cansados e ainda reclamando. Tem muitas pessoas que não são hospitaleiras, por quê? Porque pegam tudo para si, não é? Ai, eu vou chamar fulano, mas olha, depois vai ser roupa para lavar, vai ser louça para lavar, mais louça, mais comida para fazer. Tem pessoas assim, não é? Mas ao passo que se você delegar funções, se você se organizar, tudo vai sair bem. Tudo vai sair no seu tempo certo e não vai ser cansativo para ninguém. Nós precisamos de termos essa diligência, de saber nos organizar. Então, é isso, minhas amadas, que a gente possa, né, não somente na igreja, porque, né, a igreja começa dentro da nossa casa, se nós formos organizados dentro da nossa casa, nós vamos ser organizados na igreja também. E em outros setores, né, pessoas que trabalham, não é? Estudantes que têm que se organizar para poder estudar, porque sabe que tem prova, não é? Então, a organização, ela é algo assim muito útil e que nos vai fazer muito bem, pois todos vão cooperar e ninguém vai ficar sobrecarregados. Nós vemos até que as pessoas hoje em dia, eles falam muito sobre a síndrome de Burnout, é francês o nome, né? E por quê? Porque existem, né, funcionários, existem pessoas que trabalham demais e chegam à beira da exaustão. E às vezes não é que a pessoa esteja, de repente, procurando tanta função e tantas coisas, né? Porque, de repente, não existem pessoas que possam ajudar, pessoas que, muitas das vezes, não faz aquilo determinado que se tem que fazer e vão sobrecarregando outros, né, nas suas funções, que às vezes delegam para si as suas e as funções dos outros também. Provocando em si mesmo, né, uma exaustão, tanto psicologicamente como fisicamente, mentalmente, um estresse total. E nós vemos assim que isso tem crescido muito nos nossos dias, né? Então precisamos de quê? De delegar realmente, né, de nos organizar e colocar cada um na sua função. Se todas as pessoas, né, é assim que funciona o corpo de Cristo, né? Cada um dentro da sua função. Todos nós podemos ajudar. Todos nós temos capacidade de ajudar. É só chegar e dizer, olha, tá precisando de mim? Posso ajudar? Em que posso ajudar? Né? Isto é muito bom. Então, eu conheço uma irmã que ela convida, né? Ela pode convidar assim, 20, 30 pessoas para casa dela para almoçar. Só que ela vai fazer o almoço. Depois, quando ela terminar o almoço, ela vai cruzar os braços e dizer assim, olha, agora fulana vai lavar, ciclano vai enxugar e eu vou guardar porque eu sei onde está, né, todas as coisas, né? Eu sei onde direitinho eu coloco todas as coisas, então eu vou guardar. Mas cada um ali tem uma função. E terminam rápido, cedo, todo mundo alegre, ainda vão tomar um cafezinho, não é? Então, ter uma organização, isso é muito bom para o bom andamento daquilo que se vai fazer, né? Melhores padrões de qualidade. Neemias era um homem diligente e por isso procurava fazer tudo com excelência e pedia àqueles que estavam com ele que fizessem o mesmo.
Seu trabalho estava acima da média, atendendo aos mais altos padrões de qualidade. Olha só, né? Neemias, ele foi e chegando ali, né, teve muitas oposições, tinham aqueles que ridicularizavam, tinha aqueles que riam, tinha aqueles que debochavam, dizendo que aquele muro ia ficar tão fraco, porque eles tinham usado, né, aquelas pedras que estavam em ruínas, aquele muro ia ficar tão fraco, se subisse uma raposa ali, ia derrubar aquele muro, né? Então, Neemias, ele viu tudo isso, não é? Ele foi alvo de todos esses deboches, de todas essas, né, essas manifestações do caos. Só que ele não deu ouvido a essas coisas. Ele tudo levava ao Senhor, ele orava ao Senhor. E o Senhor, ele estava ali, porque o Senhor da obra é o nosso Deus. Então, Neemias fazia tudo o que ele tinha que fazer com perfeição, não é? Verdadeiramente, Deus é digno do melhor. É preciso que haja compromisso da igreja em se fazer e oferecer o melhor para o Senhor. É preciso que haja mãos diligentes no governo e no trabalho. Da mesma forma, é preciso que haja compromisso em se fazer o melhor na família e na empresa, aonde você estiver, não é? Quando temos pessoas comprometidas com os melhores padrões de qualidade, o que temos é uma instituição que faz a diferença no reino de Deus, na vida daqueles que dela fazem parte e na comunidade em que está inserida. Irmãs, devemos o quê? De dar o nosso melhor para o Senhor, não é? O melhor, porque o nosso Deus, ele é digno. Né, de que nós, como servos, né, nós dediquemos a Ele o nosso melhor. Né? As pessoas mais capacitadas para tratar os problemas são as pessoas afetadas pelo mesmo. Né? Foi até uma frase do escritor John Maxwell. Esta frase está perfeitamente com a situação... Esta frase casa perfeitamente com a situação de Neemias. Ele estava longe, né? Ele estava longe das ruínas de Jerusalém e de todo o sofrimento dos seus conterrâneos, vivendo como copeiro do rei. Porém, a realidade do seu povo, o povo de Deus, o afetou de sobremaneira. A partir dali, em oração contínua, ele elaborou um plano improvável aos olhos humanos, todavia perfeito aos olhos de Deus, não é? Se alguém, né, chegasse para você e dissesse assim, olha, eu vou ali, eu pretendo ir ali construir, né, uma casa, e essa casa ela vai ficar pronta em 2, 3 meses, não é? E ali você ia expor para a pessoa o que você gostaria de fazer, a pessoa vai olhar para você e dizer assim, poxa, tu não tem condição, né? Você não tem condição, você não tem material, você não sabe fazer, o que você vai... Não entendo. Não é? Mas, né, ele se colocou, Neemias se colocou diante do Senhor, não é? E a iniciativa, não é? Que a iniciativa dele era o desejo de reconstruir. Isto, e o que aconteceu, né? Entrou em consonância com o Senhor. Não é? Então, aquela empreitada, aquela batalha ali, não era de Jeremias, não era de Neemias, e sim do Senhor. Ele era tão somente instrumento, não é? Ele lá em Suzã, ele lá, não é, no reinado da Pérsia, ele poderia muito bem, né? Ele poderia muito bem receber Anani relatar a ele toda aquela destruição, né? O povo miserável, sem os muros da cidade, vulneráveis a qualquer coisa, e ele simplesmente dizer, eu sinto muito, bater nas costas de Anani e dizer, eu sinto muito, ficar até triste por algum tempo e dali seguir vida normal, porque ele não estava sofrendo na pele aquilo que o povo estava sofrendo. Mas ele se condoeu. Ele viu que aquela cidade era a cidade do Senhor e que aquele povo que estava ali era o povo do Senhor. Então ele se propôs, no seu coração, em ajudar e estar ali para
reconstruir aqueles muros e com o quê? Organização e dando o melhor que ele poderia para que aquele trabalho fosse realizado, né? Após tantos anos, ainda hoje, grandes problemas são resolvidos por pessoas improváveis, mas usadas por Deus. Tem alguma área em sua igreja que o incomoda? Algum problema o deixa angustiado? Esteja atento. Possivelmente você seja a pessoa mais qualificada para resolvê-lo. Pois, como diz a frase acima, não é? Que nós acabamos de ler, de Maxwell, as pessoas mais capacitadas para tratar com os problemas são as pessoas afetadas por ela. Bem, irmãs, não importa, né, aonde você atue no corpo de Cristo, na igreja. O importante é você ter o seu coração disposto, se colocar nas mãos do Senhor, ser um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Com certeza, né? O Senhor vai te usar, o Senhor vai te colocar assim num lugar onde que você possa, né, realmente engrandecer o seu nome. Que Deus possa nos abençoar, que as irmãs possam ter tirado assim desta reflexão alguns ensinamentos, não é? E nós agradecemos ao Senhor, né, pela oportunidade, né, de estarmos aqui, de compartilhar, né, os seus ensinamentos, tudo para a glória e honra do seu santo nome. Amém, irmãs? Que Deus abençoe.